Olá pessoal, aqui é o Velgas, hoje, dia 12 de abril de 2022. Num estudo divulgado ontem pelo Banco Mundial, mostra que a economia da Ucrânia encolherá quase pela metade deste ano. Mas também essa guerra particular movida pelo presidente Putin, que foi feita sem provocação, sem nenhum motivo, apenas por uma narrativa falsa do ditador russo, está trazendo recessão, crise e fome no mundo. Peço a vocês que inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. O Banco Mundial diz que muitos países vizinhos sofrerão severas dificuldades como resultado da invasão, com previsão de que a Rússia entre em recessão. A economia da Ucrânia está prestes a se contrair, quase pela metade este ano, à medida que a invasão russa e o impacto de uma profunda crise humanitária cobrem o seu preço, disse o Banco Mundial. Com o bloqueio dos portos do Mar Negro no sul da Ucrânia e o caos causado à indústria no leste, o PIB do país, devastado pela guerra, deverá encolher cerca de 45% em 2022. Isso é a Ucrânia, ou seja, quase a metade do PIB vai encolher. A Organização de Desenvolvimento, com sede em Washington, disse que a Rússia também entrará em recessão. E muitos países ao redor da Ucrânia sofrerão severas dificuldades, com alguns pressionados a buscar ajuda externa de agências internacionais para evitar que deixem de pagar dívidas existentes. A guerra está tendo um impacto devastador na vida humana e causando destruição não só material, mas destruição econômica nos dois países, ou seja, na Rússia e na Ucrânia. Ele levará a perdas econômicas significativas na região da Europa e Ásia Central e no resto do mundo, disse o Banco Mundial em sua previsão publicada, como disse, na verdade foi divulgada ontem, né? O Banco e o Fundo Monetário Internacional receberão ministros das Finanças e chefes de bancos centrais em suas reuniões anuais de primavera nesta semana. Espera-se que David Malpass, presidente do Banco Mundial, e a chefe do FMI, senhora doutora Kristalina Georgieva, digam que planejam oferecer apoio financeiro extra aos países afetados pela invasão, muitos dos quais estão sofrendo com os custos crescentes dos alimentos. No mês passado, a senhora Georgieva disse que era improvável que a guerra desencadeasse uma crise financeira global, mas alertou para uma grave recessão em muitos países próximos ao conflito. O Banco Mundial disse que o segundo grande choque em 2 anos após a pandemia levaria a um declínio de 4,1% na produção econômica em toda a região, não é só nos dois países em guerra, em toda a região. 2 vezes mais acentuado do que a recessão em 2020 da crise do Covid-19. Os dados regionais do Banco Mundial para a Europa e a Ásia Central vão da Irlanda, no oeste, até a Federação Russa, no leste, mas o relatório se concentrou em países emergentes e em desenvolvimento na Europa Central e Oriental, nos Balcãs, na Turquia e nas ex-repúblicas soviéticas. Ele disse que os efeitos em cascata da guerra atingiriam mais duramente muitas das ex-repúblicas soviéticas. E muitas seriam forçadas a buscar mais empréstimos do Banco Mundial e do FMI para permanecerem solventes. Os empréstimos ao Uzbequistão, Tajiquistão e República do Quirguistão já aumentaram durante a pandemia, disse o banco, embora tenha destacado o Tajiquistão e a República do Quirguistão como os mais vulneráveis e que precisam de mais pacotes de apoio financeiro. A economia da Federação Russa deve encolher 11,2% este ano, enquanto a produção entre os países do leste europeu, incluindo Moldávia, Bielorrússia e Ucrânia, deve cair 30,7%. A economia da Ucrânia, que depende fortemente da agricultura, pode ser afetada ainda mais se todo o acesso ao Mar Negro for cortado pelas forças russas, né? A gente espera que isso não aconteça, mas eles estão fazendo um esforço para que isso de fato seja realidade. Eles, que eu digo, a Rússia. Os portos da Ucrânia já sofreram uma queda no tráfego de mais de 75%, e a captura de Odessa, se acontecer, né, ainda não aconteceu, poderia elevar esse número. Eles já tentaram desembarcar com tropas via mar, tentaram pegar por terra Odessa, mas até agora foram repelidos todas as vezes. As sanções significam que o número de navios que chegam aos portos russos caiu também quase pela metade desde o início da invasão.
levando a um efeito indireto nos países vizinhos que dependem das exportações russas e ucranianas, um declínio nas remessas, dinheiro enviado para casa por trabalhadores que vivem no exterior também atingiu toda a região. Os impactos da guerra estão se espalhando pelas fortes ligações comerciais, financeiras e migratórias da região, resultando em danos econômicos consideráveis aos países vizinhos, disse ainda o relatório do Banco Mundial. A continuação da guerra provavelmente forçaria o Banco Mundial a revisar suas previsões e prever quedas ainda maiores no PIB. Ele disse que um cenário negativo pode incluir um declínio extra de 3 pontos percentuais em toda a área do euro em 2022, refletindo o impacto do choque nos preços das commodities da escalada da guerra. Por sua vez, isso desencadeia sanções adicionais e reduz as exportações russas para as áreas do euro. O cenário negativo também pressupõe um choque na confiança financeira, uma contração de 20% no PIB da Rússia e uma contração de 75% no PIB da Ucrânia. Na Ucrânia é agravado porque, na realidade, as suas fábricas foram bombardeadas e destruídas, toda a área civil, as cidades estão praticamente destruídas. E não é o caso na Rússia, porque a Ucrânia não atacou ou contra-atacou a Rússia. Em paralelo, complementando esse estudo do banco, o chefe da diplomacia europeia, o Sr. Josep Borrell, acusou hoje a Rússia de causar a fome no mundo, com a guerra na Ucrânia, destruindo as reservas de trigo e impedindo-a de exportar, especialmente para a África, que grande parte do trigo ucraniano vai para a África, e não se esqueçam, a Ucrânia é o 5º produtor mundial de trigo. A Rússia, ao invés disso, está colocando minas nos campos da Ucrânia, que teria que fazer agora a nova safra, porque vai vir a primavera e o verão. Os navios de guerra russos estão bloqueando muitos barcos carregados de trigo no porto de Odessa, acusou o Borrell, acrescentando que com isso causam escassez e fome no mundo. Países como Egito, como Líbia, ou Etiópia, etc., é a Ucrânia que atende a demanda de trigo. Então o Borrell falou, parem de culpar sanções. É o exército russo que está a causar a escassez de alimentos. E a África é uma grande fonte de preocupação porque está particularmente exposta à crise alimentar que se aproxima. A Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, a FAO, anunciou na sexta-feira que os preços dos produtos alimentares mundiais atingiram seus níveis mais elevados de sempre, em março. Motivo? Guerra na Ucrânia, porque ela representa um risco de uma crise global. Na realidade, a crise já começou. É só ver o preço dos combustíveis no mundo, não é só aqui no Brasil. Né? Eu diria o seguinte, nós já estamos vivendo o início da Terceira Guerra Mundial se o Putin não for parado. Bombas. Os Estados Unidos da América, bem como a OTAN e demais países, têm que parar Putin. Senão a crise vai ser muito maior, a recessão vai ser muito maior. Esses números que eu citei agora do Banco Mundial, são números agora, da metade, números foram usados da metade do primeiro trimestre, depois que a guerra começou, agora, desse ano de 2022. Se a guerra continuar, esses números que eu apresentei, daqui 1, 2 meses poderão mudar. A crise com certeza vai se aprofundar. E o Putin, o que ele está fazendo? Ele não quer parar a guerra. O Putin está de costas para o mundo, está de costas para a Ucrânia, já disse que não quer parar a guerra, e está de costas principalmente para o povo que ele devia amar e trabalhar para eles. Não está nem aí se vão passar fome, já ficaram milhares sem emprego porque as empresas estrangeiras saíram da Rússia. Os voos deixaram de ir à Rússia. Navios estrangeiros deixaram de atracar na Rússia, de levar mercadorias. Esse é o grande problema. Putin, o maldito. Putin, o assassino de ucranianos. Isso tem que mudar e só quem pode pará-lo como país são os Estados Unidos da América e a OTAN. Ou então os próprios russos. Tem que ser feita uma escolha, mas não pode ficar como está. Senão esse homem vai diminuir todo o produto interno
do mundo. Isso tem que parar e parar muito rapidamente. Obrigado a todos vocês que assistiram a esse vídeo. Deus abençoe a todos. Deus abençoe a Ucrânia e o Brasil. Rezem para que não, pelos mortos, rezem para que não haja uma guerra mundial. E rezem principalmente para que essa guerra pare imediatamente. Deus abençoe a todos. Paz e bem.